Quantos tem? 1, 2, 3. Porra, que é isso? Que é isso? Uma boa noite a todos. Declaro aberta a 63ª sessão ordinária do segundo período da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite a todos. Vamos ler a carta de João, capítulo 12, versículo 4 ao 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Em discussão, a ata do dia 1º de outubro de 2018. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Projeto de lei, protocolar sob o número 3140, autoria Josias Daneg, que dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet e gravação de todas as licitações realizadas nos poderes executivo e legislativo no município de Paranaguá e da outras providências. Projeto de lei, protocolar sob o número 3141, autoria Josias Daneg, que autoriza o Poder Executivo a realizar parceria com empresas privadas para que essas façam instalação e manutenção nos abrigos dos pontos de parada de ônibus e pontos de táxi no município e da outras providências. Projeto de lei, protocolar sob o número 3149, autoria Nilo, que declara como patrimônio imaterial, cultural e intangível do município de Paranaguá o Congresso Internacional de Evangelismo de Missões. Requerimento, protocolar sob o número 3142, autoria Sargento Orley, que o vereador subscreve, requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do Regimento Interno, o envio deste ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque, senhor secretário municipal de segurança, com cópias aos órgãos mencionados abaixo. Ações do poder público visando possíveis estudos quanto ao requerimento abaixo, visando coibir e dificultar as ações de marginais aos nossos munícipes, em especial aos alunos da rede pública e privada de Paranaguá. Requeremos à Secretaria Municipal de Segurança, Polícia Militar do Estado do Paraná, 9º Batalhão, Polícia Civil, Secretaria Municipal de Educação, Núcleo Regional de Educação e os demais estabelecimentos de ensino que intensifiquem ainda mais ações, campanhas que esclareçam aos alunos medidas de segurança para dificultar ações de delinquentes aos nossos alunos, como: primeiro, no percurso casa-escola e vice-versa, evitar andar por becos, ruas desertas e com pouca movimentação. Se possível, sempre próximo ao adulto responsável. Segundo, evitar andar com o celular nas mãos, fones de ouvido, correntes e relógios que certamente são alvos buscados pelos delinquentes. Terceiro, quando houver qualquer furto, roubo, deve-se imediatamente registrar o ocorrido na Delegacia Civil, mediante BO, para que os policiais consigam, através de estatística, deslocar policiais para os bairros com maior incidência de roubos, furtos, e fazer a busca do bem por hora perdido. Quarto, não adquirir bens, celulares, relógios, correntes, bicicletas, etc., sem saber a procedência. Investigar a fonte, pois produtos abaixo do valor de mercado podem ser roubados. Quinto, quando possível, andar sempre acompanhado. Quando com o celular deixar no módulo silencioso e evitar responder nas ruas quando solicitado. Perguntado que horas são. Perguntado que horas são, um dos procedimentos marginais para que ele saiba se você está com celular, relógio. 6. Não reagir ao assalto.
pois geralmente esses delinquentes estão armados e muitas vezes drogados. 7º, o uso do uniforme do estabelecimento de ensino é extremamente importante para identificar que o menor é um estudante bem mais fácil para informar ao colégio, caso mesmo esteja em locais impróprios ou sendo alvo de delinquentes. Requerimento. Protocolar sob o número 3148, autoria Nilo, que o vereador que o presidente subscreve requer conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º, do regimento interno, após ouvido e aprovado pelo plenário, encaminhamento do excelentíssimo senhor prefeito municipal Marcelo Roque, com cópia à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, senhor Arison Moreira de Camargo, para que nos informe a possibilidade das medidas que podem ser tomadas referente à promoção de medidas para a proteção do patrimônio histórico-cultural que refere à Igreja Nossa Senhora das Mercês, localizada na Ilha da Cutinga. Pedimos ainda que nos informe se há planejamento atual e previsto para promover, articular e coordenar esforços a fim de executar ou avaliar as políticas públicas municipais que podem ser aplicadas e voltadas ao desenvolvimento turístico religioso no que diz respeito à Igreja de Nossa Senhora das Mercês. Ainda solicitamos nos dizer se há interesse imediato de promover, organizar e difundir programas regulares e anuais de festa na localidade para que se desperte o interesse turístico e religioso na referida igreja. Perguntamos ainda se há interesse ou viabilidade em restaurar completamente a Igreja Nossa Senhora das Mercês, para que volte a receber a população local, regional e turistas. Ainda solicitamos nos informar se há intenção e possibilidade do município de Paranaguá firmar parceria e convênio com entidades públicas e privadas, sejam locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento de um projeto e posterior execução para colocar uma estátua em alusão à Nossa Senhora das Mercês de 10 a 20 metros de altura, como a que já possui a cidade de Guaratuba, no Morro do Cristo, e que é local intensa de visitação de turistas. Lembrando ainda que também possuímos aqui na nossa Ilha do Mel, símbolos como o Forte e o Farol, e ainda mais recente o caranguejo da Praça Mário Roque, que virou centro de visitação tanto para os moradores como para os turistas. Senhor presidente, gostaria que desse como lida as indicações dessa noite. Em votação, pedido do vereador Nagel para que sejam dadas como lidas as indicações. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário, chamados os vereadores inscritos, que terão até 6 minutos para falar, de acordo com o artigo 144 do Regimento Interno. Senhor presidente, gostaria que fosse possível aos companheiros a inversão de pauta, devido a ter um compromisso. Se fosse possível, eu agradeceria. Em votação, o pedido do vereador Nagel para a inversão da pauta. Em votação. Rejeitado. Primeiro orador, vereador Carlos Fangueiro.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, população presente, todos aqueles que fazem parte comumente nessa casa, das nossas sessões, o nosso agradecimento. Seria uma injustiça, após um processo eleitoral que sofremos ontem, eu não ter que vir até essa tribuna para expressar o meu sentimento e a minha indignação em alguns aspectos sobre o transcorrido em data de ontem. Hoje, eu acredito que a angústia se apoderou um pouco de cada um de nós, após termos verificado o resultado das eleições. Não é justo, mais uma vez, termos que absorver a falta de representantes na nossa cidade no cenário político estadual e federal. Como podemos definir essa ideologia de ideias, posições e discernimentos dos nossos eleitores? Difícil, mas temos que absorver a ideia. Do que valeu a batalha dos nossos representantes, homens dignos e idealizadores, que projetaram nos seus anseios ver Paranaguá se destacar na trajetória, no progresso e no desenvolvimento. Homens que, com certeza, poderiam trazer grandes benefícios, sem ter que bater às portas daqueles que somente vêm até nós, nos instigam às parcerias e depois nos esquecem. Praticamos a democracia nas nossas decisões, porém, ainda precisamos aprender a construir no processo decisório a força das nossas ações, valorizar a nossa inteligência, de não nos deixarmos ser absorvidos pelas lorotas dos que costumeiramente fazem da política a sua forma de sobrevivência. Sobrevivem disso e normalmente vêm e nos exploram. Precisamos ser mais atenuantes quanto ao poder do mando dessas pessoas. Acredito que o país está aos poucos acordando, pois, em parte, demos o troco para alguns que incorriam no erro de nos representar. Teremos que absorver a ideia da renovação, de sermos defensores do idealismo, de políticos que não se projetam somente na ideia costumeira do tripé educação, saúde e segurança. Esses segmentos são o alicerce para qualquer plano de qualquer governo. Temos que referendar aqueles que se preocupam no socialismo, de ações que se voltem ao bem-estar do cidadão, do amparo social, da criação de emprego, de oportunidades, de aperfeiçoamento, de tecnologia e de prosperidade aos menos favorecidos. Precisamos de reformas políticas, previdenciárias, precisamos acabar com o monopólio dos banqueiros, que, através de uma política usurpadora, impede que nos sujeitemos ao crédito e ao financiamento. O processo inteiro, como ocorreu na maior parte do país, transcorreu no maior clima de tranquilidade. Graças a Deus, não tivemos nenhum empecilho que pudesse comprometer o andamento das coisas. Difícil foi para todos nós aceitarmos os resultados. Porém, mais uma vez, temos que respeitar a decisão tomada pelos eleitores, porque, afinal de contas, todos participaram de um processo democrático. Pois a democracia é você votar em quem quiser, manifestar seus pensamentos da forma que você entenda, sem ter que sermos rechaçados por comentários daqueles que não aceitam a derrota. Educação é aceitar as opiniões contrárias sem ofender ninguém. Não posso acreditar numa estatística tirada hoje para os eleitores de Paranaguá, onde nós poderíamos, com tudo isso que transcorreu, termos, com certeza, a eleição
demais 2 deputados. Vejam, senhores, num processo de 9.888 eleitores em Paranaguá, tivemos 15.800 abstenções. Que falta de compromisso, de patriotismo, de chegar e enaltecer a nossa cidade, enaltecer os nossos representantes, aqueles que se propuseram a ser candidatos, simplesmente deram as costas para essas pessoas, sem querer ver o resultado positivo para a nossa cidade. Dos 73.563 votos válidos, 41.946 foram para candidatos do litoral. 31.617 foram para candidatos de fora. É impossível admitir isso. Essas pessoas vêm, como eu falei, nos visitam e vão embora. 31 mil candidatos, teríamos condição de eleger mais um, ou então um federal. É impossível acreditar. 5.582 votos em brancos e 3.943 votos nulos. Ora, senhores, é uma estatística que muito nos entristece, corrompe o processo eleitoral da nossa cidade, menospreza o valor dos nossos políticos. Isso não pode acontecer. Nesse momento, senhores, me compadeço de todos os nossos representantes que se predestinaram em ser candidatos, só para concluir, senhor presidente, que se predestinaram em ser candidatos e não foram eleitos. Porém, me rejubilo com aqueles que apoiamos. Quero fazer um parênteses aqui na votação expressiva do nosso companheiro Adriano Ramos, do Gilson Marcondes, que através do empenho sem dinheiro, né, foram tão bem reconhecidos pela população, pois obtiveram, através da votação alcançada, o reconhecimento da população pelo trabalho de defesa ao povo. E isto servirá de subsídio para os seus futuros políticos. Não se desencante dos seus propósitos. Continue na luta. Vale a pena. Tenham sempre a lealdade, a coragem e a prudência. Isso faz parte dos homens de bem. Homens de fé, nunca impeçam as suas iniciativas e nunca obstruam as suas perseveranças. Continuem firmes. Enquanto nós formos desta cidade, haveremos de lhe prestar o apoio, a dedicação e a certeza que muitos vocês poderão fazer pelo futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Marquinhos Roque. Vereador Sargento Orley, se pudesse assumir o trabalho. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, internautas, hoje eu vim aqui fazer um agradecimento a todos aqueles que se empenharam em nossa campanha. Campanha essa que nós levamos para todo o litoral e que, em momento algum, na minha caminhada, eu falei mal de algum político aqui de nossa cidade. Em momento algum, para ganhar voto, eu falei que fulano era bom ou era ruim. Em nenhuma reunião eu falei isso. E falava, se vocês não quiserem votar no Marquinhos, se identificarem, votem em candidatos aqui do litoral. Tanto que a minha dobrada foi com candidato daqui do litoral, Arnaldo Maranhão. Em momento algum eu me propus a fazer dobrada com outro federal, coisa que outros fizeram, mas cada um sabe da sua vida, eu não posso estar aqui direcionando ninguém. Mas, infelizmente, mais uma vez, não tivemos nessa eleição um vencedor. Eu acho que todos nós, o litoral todos, ficamos derrotados mais uma vez, 4 anos sem um representante. Como o vereador Fangueiro falou, 54 mil votos de branco nulos, chuva também atrasou. No meu caso,
nós tivemos aí muita boataria, mas isso faz parte, isso não quer dizer nada numa eleição, que está aqui chorando, né, me desculpando. Tivemos a TV local, aí, uma campanha já há muito tempo contra a gente, mas isso é normal, isso faz parte da TV, né, que ela almeja 2020, então é uma desconstrução. Parabenizar o vereador Adriano Ramos, o vereador o Arnaldo Maranhão, vice-prefeito também, o Gilson, né, que se propôs a sair nessa campanha, o nosso amigo Tucano, acho que quem se propõe a sair é porque, né, tem que ter muita coragem também, todo mundo sabe muito bem disso, e nós estamos aí, a vida continua, não se preocupe, aqueles que torcem, né? Agora é o momento, nós temos um outro momento, e a gente andando pela rua, você pensa, né, que sabe tudo, mas muitas vezes há muita dificuldade, e isso é um aprendizado para nós aqui, para saber realmente. O Valdir, desculpa, esqueci do nome, o Valdir também. Então, acho que todos aí, essa importância, esse número alto, 54 mil votos, né? Poderíamos fazer aqui 2 deputados estadual e um federal, tranquilamente, mas quem perde é a nossa cidade. Mas hoje eu deixo o meu agradecimento a todos aqueles que caminharam comigo, né? Que me ajudaram, também de outras cidades, Antonina, Pontal do Paraná, eu tive 700 e poucos votos, Antonina 500 votos, então acho que isso o pessoal também, não só aqui em Paranaguá, todo o litoral está carente realmente de representante. Mais uma vez, infelizmente, vão ficar na mão de deputados que não são da nossa região e que muitas vezes o recurso maior levam para a sua região, onde fizeram o maior número de votos, e nós vamos aqui estar pedindo, né, pegando aquela migalhazinha para nós. Mas, como eu já falei, nós temos 4 anos aí, né, para repensar, reestruturar e ver o que a gente vai fazer pela frente. Mas, felizmente, é uma perca muito grande. Então, parabenizar todos que estiveram nessa campanha, lutando. Eu não estou aqui falando também quem apoiou o candidato de fora, cada um sabe da sua vida, né? E não vou crucificar ninguém aqui. Acho que o eleitor, sim, realmente esse, tem que, né, eu acho que na próxima eleição agora, firmar o voto. Essa foi uma eleição diferente, está sendo uma eleição diferente. Muita gente brigando, acho que tinha mais, para presidente, a briga está maior para presidente, e muitas vezes a pessoa ficou muito indecisa, né, estadual, federal, tinha muita gente indecisa. Então, mas essa briga está até dividindo muita gente, né, amigos, famílias também, né, eu acho que isso não é bom para ninguém, eu acho que nós precisamos de paz. Então, eu espero que agora, nesse decorrer desse período, nessa eleição de presidente, o pessoal fique mais tranquilinho, senão a gente vai ver acontecer muita coisa ruim, e isso não é bom para nós. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram presentes, e eu não me abalo. 3 campanhas de vereador, sempre aumentei meu voto, saí uma vez deputado, e aumentei mais 500 agora, né? 2.600 e pouco, fui para 3.051. E o último que entrou, PSL, né, vereador? 13.047, hein? Se eu estou no PSL, ganhava por 3 votos no cara. Hã? Já pensou? Mas também o Gilson, mas também, né, o Valdir Leite, mas na hora a gente não tem o seu partido e acredita. E eu, quando eu falei que eu precisava de 25 mil votos, eu não enganei ninguém. Tem cara que fala, olha, eu preciso de 15, 10, eu falei, eu preciso de 25 mil votos. E o eleito do meu partido foi com 25.800, 26 mil votos. Então, quando eu falei do que nós precisávamos, era isso não. Mas, infelizmente, nem sempre é como a gente quer. Tá? Então, um abraço, beijo no coração de todos e valeu. A vida continua, a gente tem que reestruturar e pensar daqui a 4 anos. Obrigado. Próximo orador, o vereador Gilson Marcondes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Eu, mais uma vez, estou chamando a atenção. Estou chamando a atenção mesmo.
porque o câncer detectado precocemente, ele tem 98% de chance de cura. Então, a gente vem o mês inteiro com esse terno justamente para chamar a atenção e lembrar a todos para o autoexame, porque é muito importante e as pessoas esquecem de fazer o autoexame, o qual pode ser definitivo para a detecção do câncer de mama. E o câncer de mama, ele atinge todas as pessoas, vereador Orley, homens e mulheres. Mais incidência em mulheres, mas existem muitos casos de homens também. Falando um pouco de eleição, eu estou muito feliz pela campanha que fizemos, pelos apoios que tivemos, e, de tudo, uma campanha limpa. Limpa em todos os sentidos. Limpa na hora de pedir voto, limpa na hora de conversar com as pessoas e limpa na hora de ir até a votação e não deixar a cidade toda emporcalhada. Porque me deixa muito triste pessoas que têm juntado o seu voto do chão. Então, eu fico triste, porque muitas vezes essa pessoa está realmente achando o voto dela no lixo. E isso me entristece. Ver a cidade suja, porque daí é o poder a qualquer custo. Eu não faço isso. Eu não faço por uma questão de educação. E eu não faço porque fui educado e aprendi que aquilo ali é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então, eu fico triste de pessoas ainda buscar o seu voto no chão, literalmente no lixo. Falando um pouco, porque muitos dos candidatos aqui foram criticados, que saíram. E eu também louvo as pessoas que têm posição. Eu quero dizer aqui, os vereadores e as pessoas que saíram candidatos, por suas coligações, e honraram isso até o final, eu louvo isso daí. Porque eu vi candidatos pularem 3 galhos. Começaram com um governador, pularam para uma governadora e depois, no último instante, pulou para um governador que estava quase eleito, e eu acho isso absurdo, porque a pessoa não tem posição. E não ter posição é um dos parâmetros para eu não votar em um candidato. Eu respeito quem tem posição. Eu não respeito a pessoa que pula de galho em galho só para tentar melhorar o seu score. Falando ainda em eleições, Paranaguá tem 98.888 eleitores, 15.000 abstenções nessa eleição, 5.582 votos brancos, 3.943 votos nulos, somando 25.325 votos, mais 31.617 votos para candidatos de fora, muitos deles reeleitos, o que eu acho um absurdo, porque quando as pessoas estão sendo mortas na Bento Rocha, eu não vi nenhum desses 54 deputados virem brigar aqui por alguma coisa. Pela nossa logística, que hoje a pessoa não consegue ir e voltar em horário de pico para o seu trabalho, eu não vejo esses deputados brigando. Eu não vejo, às vezes, as barbaridades que aconteceram aqui no Porto, que todo mundo sabe, dos desvios bilionários que estão sendo investigados pelo Ministério Público. Eu não vi esses deputados brigando. Eu não vi esses deputados brigando quando a gente perdia pontos de emprego aqui. Eu não vi esses deputados brigando quando a população foi acometida por diversas pragas e ninguém sequer citou isso em uma sessão da Assembleia. Então, isso me deixa muito chateado, me deixa humilhado como cidadão, de pessoas como essas conseguirem ser reeleitas mesmo não fazendo nada. Pessoas que conseguiram aqui milhares de votos e já estavam lá 4 anos atrás. E por que não fizeram? Se você contratar alguém para trabalhar na sua casa,
você vai esperar 4 anos para ela fazer um serviço? E depois de 4 anos, você vai dar mais 4 anos para ela fazer? Me desculpem. Nós, em média, perdemos por ano, 15 milhões de verbas federais só pelo fato de não termos um deputado federal. Isso é muito ruim. Nós estamos há 50 anos. Nós já perdemos quase 200 milhões em verbas. Só do representante federal. Dos representantes estaduais, o que eu poderia falar para vocês? Pense vocês como cidadão. Pense vocês vindo do Jardim Iguaçu, do Jardim Figueira, da Vila Marinho e tendo que acessar a BR. Se você vir de carro, você não vem. Se você vir de moto, você também não vem. Ou se arrisca a ficar embaixo de um caminhão. Se você vir de bicicleta e tentar acessar uma ciclovia que mais parece um mangue, você vai ter que passar na frente de um caminhão para poder acessar a ciclovia que está do outro lado. E nem isso as pessoas se importaram na hora de votar. Votaram nos mesmos que estavam lá e não se importaram nem com as vidas que foram ceifadas na nossa cidade e no nosso litoral. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Adriano Ramos. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Vereadores, boa noite a todos. Boa noite aos presentes na sessão, à internet, os nossos internautas. Senhor presidente, eu também quero tratar do nosso período eleitoral. Eu também me somo às palavras do vereador Gilson em relação à nossa cidade. Eu lamento muito nós não termos representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal pelos próximos 4 anos. Eu me sinto de luto hoje, porque nós perdemos uma grande oportunidade de termos esses representantes. Tínhamos bons nomes para poder nos representar, mas, infelizmente, algumas situações aconteceram e nós, novamente, vamos ficar com o pires na mão. Novamente. Novamente vamos ter que continuar, presidente, aqui durante 2 anos, fazendo requerimentos. Novamente vamos ter que continuar aqui, às vezes levando e protocolando no gabinete do deputado estadual para ver se ele enxerga Paranaguá e o litoral. Novamente, nós vamos continuar sofrendo. Novamente, quando houver um problema quando os TPAs, que nós tivemos que ir a Brasília, nós vamos ter que voltar a Brasília, porque não temos representante. É triste, é duro, e eu realmente lamento e me sinto de luto hoje por nós termos perdido mais uma oportunidade de termos deputados estaduais, que nós tínhamos condições de ter pelo menos 2, com toda a tranquilidade, pelos números de votos apresentados pelo professor Fangueiro, e um deputado federal. Lamento. Mas eu quero falar um pouco sobre por que eu fui candidato. Primeiro, porque eu sonho com a minha cidade, com o meu litoral, eu sonho com o desenvolvimento do nosso litoral. E pela experiência do primeiro mandato, já estar quase na metade do segundo, eu resolvi ser candidato a deputado federal. Tinha esse sonho. Dentro do meu partido, nós tínhamos uma possibilidade de fazer 2 ou 3 deputados. Fizemos 2 na nossa coligação. Dentro da nossa coligação, existia uma possibilidade de, com 35 mil, o terceiro poder ser eleito. E eu sonhava em poder chegar a esta votação. Mas eu me sinto feliz pela votação que eu obtive, porque eu encontrei muitas dificuldades durante o período eleitoral. Primeiro, blog da cidade, que insistiu em me colocar, Luciano Costa, como candidato a deputado estadual. E ainda colocava aquele número, 31000, quando eu fui candidato a vereador. Quantas pessoas, pensaram e me ligavam e passavam mensagens, mas você é estadual? Não, eu sou federal.
Enfim, mas isso faz parte do processo eleitoral, nós sabemos disso. Não sei a serviço de quem o blog estava, mas de alguém estava. Sem fundo partidário, como que nós vamos competir com esse fundo partidário que pode ser legal, mas é imoral? Porque é dinheiro público, vereador Nóbrega, que está sendo investido na campanha de políticos. Isso tem que acabar. Eu sou totalmente contra fundo eleitoral. Tem que acabar nesse país. E os deputados federais fizeram isso para eles poderem serem reeleitos. E não abrir a opção para os vereadores mudarem de partido, para eles somente mudarem de partido e fazer a legenda para eles. Deputados federais com 2,5 milhões para uma campanha. Outros abraçou todo o fundo partidário do partido e deixou outros sem nada. 1,5 milhão, 1 milhão. Isso é um absurdo que acontece só no nosso país. É um absurdo, é uma competição injusta. Mas mesmo com todas as dificuldades, eu resolvi enfrentar os desafios. Sem no fundo partidário, consequentemente, sem equipe na rua. Eu não tinha equipe na rua e não tinha equipe na internet. Recebi 100 mil santinhos para o meu trabalho. Nós sabemos que tem muitos vereadores, candidatos, que quando saem para o pleito eleitoral, já faz 500 mil santinhos de largada. E eu recebi 100 mil santinhos. E nós ficamos controlando o material. Os poucos adesivos que nós recebemos, eu mesmo colocava nos veículos. Eu era o meu marqueteiro. E eu ficava todos os dias, até as 3, 4 horas da manhã, com o meu celular, mandando meu santinho virtual para os meus contatos. Todos os dias, ficava fazendo esse trabalho. E no dia seguinte, cedo, tinha que sair para realizar as minhas funções, e depois à tarde, fazer visitas de campanha. Consegui fazer uma caminhada no sábado, naquele sábado agora, que estava chovendo, ali na Roque Vernalha, não conseguimos terminar porque a chuva ficou muito forte, Yara. Mas eu fico feliz. Fico feliz porque a população, mesmo com todas as dificuldades, nós conseguimos 10.995 votos conquistados. Porque nós não compramos voto e eu vi pessoas conhecidas aqui da nossa cidade nas esquinas, em atitude suspeita. O que uma pessoa faz na chuva, na esquina, durante o dia inteiro? No dia da eleição. Está ali para quê? Qual é o motivo que ela está ali? E ainda apoiando candidatos de outras regiões, senhor presidente. É um crime contra o povo parnanguara e do litoral. É um crime. Mas uma coisa me deixou bem feliz. Bem feliz. E eu quero encerrar com essa notícia bem feliz. Senhor Beto Richa, quando a gente maltrata um povo, o povo usa a sua arma nas urnas. Em Paranaguá, o senhor teve 3.538 votos, senhor Beto Richa. E quero dizer para o senhor, que ainda um dia o senhor vai responder pelas mortes da Bento Rocha, quando o senhor deixar essa vida. Próximo orador, o vereador Tucano. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Também tenho o direito também de agradecer os meus votinhos, né? Mas é tão gostoso a gente participar, né? Mesmo não sendo bem votado, mas é a democracia. Eu sempre coloquei nas minhas reuniões que a eleição é um momento democrático, uma festa democrática. Às vezes alguns pensam diferente, criticam, né, usam as redes sociais para poder criticar os companheiros, para poder denigrir a imagem, mas o resultado está aí. Cada um fez sua parte, né? Eu, graças a Deus,
não comprei voto, não fiz política suja, não joguei santinho na rua, não fiz boca de urna, ninguém me viu por aí, a não ser na hora que eu fui votar no colégio estadual. Mas nada que isso. Não andei, né? Pouco recurso, a gente sabe disso, mas a gente com o pé no chão. Infelizmente, a gente não fez ninguém. Eu culpo a liderança da cidade, que não articulou, que deixou passar despercebido, talvez, ou por falta de experiência, alguma coisa aconteceu. Porque se a gente se unisse, nós tínhamos certeza que pelo menos um estadual a gente faria aqui entre os vereadores. Mas, infelizmente, não houve isso, né? Cada um quis saber de si, cada um quis fortalecer a sua base, está aí. Hoje, entristecido, como diz o Adriano, entristecido por a gente não ter ninguém, da gente comemorar, mesmo que a gente fosse candidato, mas que a gente pudesse comemorar de ter alguém na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, para a gente poder chegar, adentrar, conversar. É um Parnanguara, é pessoas daqui, né, que vai nos atender, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu quero aqui, de coração, parabenizar o Adriano, que tudo que ele falou aqui foi verdade, pessoas que eu acompanhei, que eu vi a campanha dele, uma campanha humilde, quieta, né? O Gilson, da mesma forma, né? É claro que eles tiveram a felicidade de estarem juntos, a união deles ali, fez a força, é isso aí o que é importante. Se uniram e fizeram o voto, mostraram para a sociedade parnanguara que existe ainda aqui, dentro dessa Casa de Lei, gente que são unidas, que não pensam só neles, né? Então, eu fico entristecido nessa parte, mas feliz de poder participar do pleito. Estamos aí, né, pedindo a Deus que coloque na mente de cada um, que nas próximas aí a gente possa, né, se unir e a gente conseguir fazer um legítimo representante da nossa cidade em nível de Estado. Eu quero agradecer todas as pessoas que me ajudaram, as pessoas que estiveram comigo, viram o nosso sofrimento, porque às vezes a pessoa que trabalha para outro candidato, eles acham que outro lado está tudo bem. Não. É triste também, quem me acompanhou sabe que a gente às vezes não tinha nem dinheiro para fazer um café para o pessoal que iam trabalhar. Mas nós estamos aí, debaixo da mão de Deus, Deus sabe o que faz. Da minha parte não foi da vontade dele, se fosse ninguém tiraria, mas a gente está aí. O Deus é o mesmo, vamos para a luta, a cidade ainda precisa de nós aqui parlamentares, nós temos que correr atrás, temos que conversar com o executivo, né, para a gente mudar. Nós temos que ter um grupo, né, de prosperidade, nós não podemos ser um grupo de derrotas, de constrangimento, nós temos que ter um grupo de vitórias, e é isso que nós temos que fazer. Quero também parabenizar o Leite, foi quietinho, na dele, aquele andarzinho dele triste, mas foi bem votado, né? E agradecer também o corajoso lá, o Idu também, que ficou meio enfermo no dia aí, mas isso daí é vida, nego. A luta é essa daí mesmo, né? Que Deus nos abençoe, que Deus dê força para todos nós, que a gente, no decorrer desses 2 anos aí, a gente prove para a nossa cidade porque nós estamos aqui. É o que eu tinha. Muito obrigado, senhor. Próximo orador, o vereador Valdir Leite. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, boa noite à população, hoje no número reduzido que nos prestigia. Estamos aqui, depois de tantos oradores que me antecederam, a gente só confirmou a crônica da morte anunciada. Né? Então, acredito que para todos que disputaram a eleição, o resultado não foi novidade nenhuma, não foi surpresa nenhuma, porque, com um número grande de candidatos, que, como teve a cidade, e a democracia permite isso, não é defeito de ninguém querer participar do processo, mas isso aí estava mais do que na cara que iria acontecer.
se a classe política, se a classe empresarial... Eu estou vendo aqui, escutei algumas reclamações com relação à população, ex-vereador Mário Gonçalves. Mas, meu Deus do céu, se numa casa a gente não vê união entre os pais, o pai e a mãe, os filhos vão ser unidos? Se os políticos de Paranaguá, se as lideranças de Paranaguá, vereador Adriano, infelizmente a gente não teve coerência, não teve equilíbrio para a gente pegar e discernimento, para a gente lançar poucos candidatos, por que a gente cobra da população essa união, se nós não fizemos isso? Então, eu não vejo essa questão, e vejo mais ainda. Ontem foi um dia chuvoso, ontem um dia com muita chuva, a população, principalmente as pessoas mais humildes, tem de algumas dificuldades ainda, vereador presidente, para ir votar. Então, a gente não pode culpar a população. Acho que isso aí sirva de lição para todos nós, para daqui a 4 anos, sobre a liderança de quem quer que seja, montar alguma ideia, alguma forma de escolha preliminar de candidatos, de forma que a gente não fique nessa choradeira daqui a 4 anos de novo. Os outros que vão estar aqui, né, quem vão nos suceder, né, não sabemos se estaremos aqui, né, então essa é uma questão que a gente tem que ver. E eu também fico triste como vocês ficam. A tristeza de vocês é a mesma tristeza de grande parte da população que votou nos candidatos de Paranaguá, mas eu já sofri isso, vereador. Os mesmos que choram hoje essa falta de união, muitos dos que choram hoje essa falta de união, foram os mesmos que lá em 2006 foram candidatos contra mim, quando eu perdi uma eleição por 800 votos. A gente perdeu um representante por 800 votos, naquela época tinha mais 11 candidatos, vereador presidente. E daí são os mesmos que vêm com esse discursinho também, muitas vezes que a gente escuta na rua, na rádio. Então, vereador Adriano, eu quero parabenizar o senhor pela sua votação, eu sei realmente da dificuldade da sua campanha, parabenizar o Gilson pela dificuldade, parabenizar o vereador presidente Marquinhos, que também teve muita dificuldade, teve uma cobrança grande por ser irmão do prefeito, o vereador Tucano, o vereador Edu. Mas então, gente, que essa votação nos alegre e que nos dê bastante equilíbrio para que no próximo pleito nós possamos ser mais capazes para poder fazer uma escolha preliminar de candidatos, para que a gente não fique aqui chorando um dia depois da eleição, como vem acontecendo há vários anos. Como o vereador Adriano falou, graças a Deus, se livramos do Beto Richa, mas não se livramos só do Beto Richa, Adriano. Se livramos de mais um também, que foi esquecido aqui. O mentiroso do Requião também vai embora, nunca mais volta. Então, também se livramos desse. Então, o povo realmente sabe em quem votar. O momento era um momento diferente, era uma eleição diferente, foi uma eleição embalada pelo bolsonarismo. Talvez se alguém que tivesse tido a sorte de estar no partido do Bolsonaro tivesse a sorte de se eleger, uma vez que teve deputados federais que se elegeram com 35, 36 mil votos, deputados estaduais que se elegeram com 13 mil votos. Então, eu vejo que isso tudo sirva de lição. Isso aqui, acho que esse resultado não foi surpresa para ninguém, e eu acredito que a gente tem, como a gente não tem deputado estadual, não tem... Bom, alguns deputados federais que são seus amigos, têm mais facilidade, talvez tenham alguma facilidade, mas nós temos um governador, Gilson, o qual o senhor falou de posição, que desde o início da campanha dele, aliás, desde 2010, eu estou no PSC acompanhando, e nós temos um governador que traz uma perspectiva de fazer um bom governo para todo o Paraná, baseado na sua capacidade, no seu conhecimento do Paraná, e tomar a Deus que, mesmo sem termos representante, o litoral possa ser olhado, e eu tenho convicção que será olhado com muito carinho pelo Ratinho Júnior. Então, gente, meu muito obrigado a todos que nos ajudaram, a minha assessora Deise, que sempre estava junto durante a campanha inteira, de maneira ininterrupta, dia e noite com a gente. A campanha foi curta, foi uma campanha humilde, sem financiamento partidário também, vereador Adriano. Mas nós conseguimos fazer uma votação, gostaríamos de ter feito mais. Mas fico alegre de saber que temos muitos amigos que nos ajudaram e que isso nos dê estímulo para fazer um trabalho cada vez melhor aqui na Câmara Municipal, para oferecer cada vez mais qualidade de vida para a população de Paranaguá. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Edu.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, vereadores, população, imprensa, os internautas que nos acompanham. Da mesma forma, senhor presidente, gostaria de externar publicamente o meu agradecimento à população de Paranaguá, entenderam também, a exemplo dos demais colegas, todas as dificuldades e que todos tinham, e particularmente um problema cometido com a minha família, com o adoecimento do meu pai, que se encontra no hospital. Isso, logicamente, prejudica e compromete todo um planejamento, todo e qualquer planejamento de campanha, qualquer coisa que vá, logicamente, na busca do intuito da eleição ou de uma melhor performance numa candidatura a deputado, como foi a dos colegas vereadores. E, realmente, eu tenho que externar, até com alegria, as dificuldades que todos enfrentaram, alguns mais, outros menos, com uma certa estrutura, enfim, outros com nenhuma estrutura, né? E, realmente, o que eu tiro, a exemplo do que tudo que foi falado aqui pelos colegas vereadores que me antecederam, né? Eu acredito que nós tenhamos que levar tudo isso que aconteceu, todos os acontecimentos, como ensinamento. Mas um ensinamento de que a gestão pública, a eleição, passou, vereador Carlos Songueiro, passou do patamar de amadorismo, passou do patamar do vamos tentar. Isso inclui a mim também. Inclui a mim também. E, desculpe a colocação, mas a todos os paranaguaras. E como o Leite comentou, não podemos e nem devemos, pela falta de coerência dos candidatos da cidade, que saíram em números excessivos, ficarmos culpando a população. Uma vez que, vereador Ratinho, nós não damos o exemplo. Nós não tivemos o consenso, não atingimos um consenso para que tivéssemos um ou outro, ou 2 e 2, tivesse êxito. É uma campanha muito difícil, e temos que dizer também que todos que saíram candidatos têm coragem. Tem muita coragem. Nos dias de hoje, encarar a população de uma maneira ou de outra, independente, vereador Tucano, como Vossa Excelência fez pessoalmente, andando, ou independente, como o vereador, na maioria das vezes o vereador Adriano fez, o vereador Gilson, pela internet, que era um dos poucos recursos que tinha, mas também que escuta revés, tem que ter coragem. Então isso é bom. Então a gente vai sabendo, vai pontuando. E se nós queremos realmente, vereador Nagel, uma cidade melhor, uma cidade próspera, eu até digo, vereador José, não vai ser nem para nós. Para o meu neto, para os meus sobrinhos, a gente tem que repensar. Repensar, fazer como no norte do Paraná, cidades com 10 mil habitantes tem senador. Parece piada, mas não é. Por quê? Porque a cidade de 10 mil habitantes, eles fecham de uma maneira que chegam no senador e dizem assim, nós temos 8 mil, 7 mil a mais, 60%, 70% vai votar no senhor. E nós queremos compromissos assumidos. E tem representante. Você tem senador, imagina os demais. Quem que não vai querer 7 mil votos? Assim? Para representar uma cidade, um município, enfim. Então nós temos que tirar, vereador Leite, Vossa Excelência citou, né, nós temos que tirar proveito dos tropeços, das experiências, né, e tentarmos buscar para o bem
comum, não bem individual. E como Vossa Excelência também citou, né? E sempre falei nessa casa, nós temos que trazer, independente de quem seja o governador, se foi no último a canetada, se mandou a revitalização da Bento Rocha, se mandou a construção do viaduto, vamos crescer, venha os benefícios e dê a resposta como foi dado nas urnas. Eu não sou contra, de forma nenhuma, e não vou contestar ninguém. Mas a urna também é sábia e deu a resposta para o senhor Requião, que era o absoluto, que já estava eleito, só que ele não combinou com a população, que tanto ele judiou, que tanto ele maltratou. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, o vereador Luizinho Maranhão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, desculpe. Devo ser o último inscrito e devo referendar quase tudo que foi dito aqui, né? Hoje é um dia muito triste para todos nós, mas, como disse o Leite, uma morte anunciada. Discordo um pouco do que disse o vereador Gilson, dos candidatos de fora que não fizeram nada. Não fizeram nada para o Paranaguá, mas pela região deles fizeram e vão continuar fazendo. Esse é o fato. Uma eleição muito atípica, uma onda do entorno do Bolsonaro. Basta ver no Brasil todo o que se elegeu aí de soldado, tenente, sargento, coronel, juiz. Isso é bom, é bom. Eu acho que o processo democrático é válido por isso. Nós, políticos, devemos pedir desculpa à população, não fizemos a nossa parte, mas, diante dos números que eu tinha coletado ontem, que foram referendados pelo vereador Fangueiro, a população de Paranaguá também jogou fora 55 mil votos, né? Num total, né? Abstenção, branco, nulo, candidatos de fora, 55 mil votos, gente. É essa mesma população que cobra dos políticos. É essa mesma população que cobra a gente no dia a dia, né? As andanças atrás do voto foram bastante cansativas, exaustivas, e as pessoas sempre perguntando, sempre cobrando. Mas a gente vê uma situação como essa aqui, há que se pensar. Os políticos também têm culpa, mas a população não deixa de ter também a sua parcela de culpa. É um conjunto de erro generalizado, não é verdade? E nós ficamos aí atrelados a essa situação. O que podemos fazer, né? Eu agradeço os votos que o meu irmão recebeu, sou muito grato a tudo isso. Fizemos uma campanha tranquila, uma parceria com o Marquinhos, acreditávamos que o Marquinhos tinha muita chance de se eleger, sabíamos que a eleição de deputado federal dificílima, até por essa vergonha dessa reforma política, que não fizeram reforma política nenhuma, eles apenas acertaram o fundo partidário. Se as pessoas forem lá na internet e entrar e ver os valores que foram passados para candidatos, né, foi uma coisa astronômica. Triste você ir no estacionamento do Porto de Paranaguá e você vê centenas de adesivos em carros e candidato de fora. O Porto perdeu a identidade, o Porto está sem referência, não é verdade? Porque eles também são de fora, né? Eu digo que eu gosto muito e fico muito satisfeito quando vejo comissionários de Paranaguá, não importa quem seja, porque esse mora, vive, gasta, aplica aqui. E os comissionados de fora, né, que alguns merecem nossa deferência, nosso respeito, porque até são pessoas competentes, mas esses comissionados de fora, a única coisa que eles deixam aqui em Paranaguá são as suas necessidades fisiológicas, quando vão ao banheiro fazer 1 e 2. E quando eles fazem os 2, eles estão vendo o autorretrato deles, porque não passam disso. Mas é uma realidade triste da cidade de Paranaguá. Espero que isso não volte a acontecer. Gostaria de deixar claro que, em momento algum, a família Maranhão teve algum compromisso político com a governadora Cida. Nada. Porque começamos a perceber que não ia mudar absolutamente nada. E, após uma conversa, a convite do candidato Ratinho, decidimos apoiar o Ratinho. E estamos convictos de que foi a melhor opção, melhor proposta, novo. Mas aí as pessoas falam, Beto Richa era novo, mas Beto Richa não conheceu pobreza. Ratinho conheceu pobreza, como muitos aqui. Beto Richa foi gigolô de política a vida toda e casou com mulher milionária.
só podia dar o que deu. Não conhece a necessidade humana. Por isso acreditamos no Ratinho Júnior. E tem um aspecto muito feliz que eu acho que nós devemos comemorar muito. Eu acredito, eu achei que eu não fosse ver isso na vida. A maioria dos paranaenses não puderam ver. Nós agora temos uma expectativa, vereador Gilson, que temos 3 senadores que vão se preocupar com o Paraná, que vão trazer. Vocês sabiam que o estado do Rio Grande do Sul recebeu 4 vezes mais verba que o Paraná? Porque tem senador que briga pelo Rio Grande do Sul. Né? O Cais Oeste, tão falado, que está aí para ser construído, isso já era para estar sendo construído. Ó. Certo, vereador Josias? E graças a Roberto Requião, não foi construído porque a licitação estava autorizada, e ele, com aquela falácia mentirosa, disse que tinha subfaturamento. Perdemos o Cais Oeste. É isso aí. Essa é a situação que estamos aí. Quanto a Beto Richa, falaram e disseram que ele chorou muito. E eu devo dizer a ele, né, é até triste falar, porque uma pessoa que faz 300 mil votos não consegue eleger o filho, né? Senhor Beto Richa, o senhor fez muitas famílias chorar. O senhor fez portuários vir a falecer com depressão. Uma pessoa totalmente insensível, né? E é triste o político que pensa que o povo não é sábio. O povo é muito sábio. A resposta foi dada. E, como disse o vereador Leite, uma disputa que ele teve assim, e não conseguiu se manter e tal, nós já tivemos cadeiras na Assembleia Legislativa e perdemos. Perdemos por quê? Talvez falta de competência. Né? Sumiu, vai para a executiva, some, volta só na época da eleição. É essa avaliação que temos que fazer também, né? Mas é na derrota que a gente aprende. Obrigado. Próximo orador, o vereador Jaime da Saúde. Do Carmo, né? O falecimento do ex-vereador José de Carmo Bevenuti, 68 anos, ex-vereador dessa casa. Bevenuti, o Carmo, são 2. Os 2 foram... O Carmo. Aquele é o Wilson, né? Wilson. É o Carmo, o irmão que foi vereador também. Não, no Wilson. O velório na Capela Municipal, o sepultamento é em Alexandre, amanhã às 10 horas da manhã. Não, aqui não. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Jaime, com a palavra. Peço a palavra. Muito obrigado, presidente. Quero agradecer a Deus por mais esse momento de estar aqui com vocês. Boa noite, vereadores. Boa noite todos que estão nesta casa, nesta noite, aqueles que nos assistem. Hoje é um dia de juntarmos os cacos, os trapos e os rescaldos, né, que nós estamos aqui vendo de tudo que aconteceu ontem. Ontem eu, como cidadão, como político, eu vivi os 2 extremos, acho que muitos viveram isso, da tristeza e da alegria. A tristeza de vermos que, mais uma vez, né, a nossa cidade, o nosso litoral não elege ninguém para nos representar, e a alegria de ver que muitos que lutaram contra Paranaguá, como o Beto Richa, que semeou e colheu muito, né, nem o filho dele conseguiu eleger, e eu espero que ele pague mais ainda, porque políticos que fazem contra a população, contra o povo, ele precisa ser punido, e a urna fala. Eu sempre falo que a urna fala. A urna fala, e o recado da urna foi forte para todos nós, para todos, vereadores, para todos os políticos dessa cidade, e fiquei muito contente também de ver que muitos políticos que votaram na reforma trabalhista, reforma sindical, que ficaram abonados, cheios da grana dos patronais, ontem nem com os milhões dos patrões eles conseguiram voltar. Isso foi fantástico. Ontem eu saltava dentro de casa de ver aqueles nomes assim, que batia no peito, vai acabar com a reforma trabalhista, isso é coisa para vagabundo. Ontem eles estavam tudo em casa e não vão voltar, se Deus quiser, não volta mais. E fiquei muito contente também
de ver que a Câmara Federal ficou mais conservadora. E daí nós vamos ter muitas leis que estão indo para lá, que destroem a família, que são péssimos para nossos filhos, vão ficar barrados, porque ficou mais conservadora. Ao ponto de que toda a instituição religiosa, cristã, estava correndo risco, com tantas leis absurdas que estavam sendo propostas, e graças a Deus com essa reforma agora, com essa mudança agora, ficou mais conservador. E isso não é só o voto das pessoas, mas também eu creio que a oração das igrejas que já corriam o risco de ter suas portas fechadas até. Então eu pegar uma parte da fala do vereador Tucano, quando disse que o atual prefeito tem um pouco de culpa, administração. Eu concordo em parte e discordo em parte, porque toda a vida foi assim, Todos os prefeitos que passaram por Paranaguá nunca tiveram o pulso de chamar situação, oposição, independente, todo mundo, e sentar e dizer, olha, vamos lançar 2 nossos e 2 daqui, vamos resolver. Porque quando a população viu, não é verdade, vereador Najá? Quando a população viu, não vou botar culpa no povo, o povo votou. Quando a população viu que estava assim, 20 para um lado, para federal, 20 para estadual, as pessoas perdem a vontade de votar. E daí eu me lembro do tempo que eu era pescador. Nós ia para o mar, tinha vez que a gente ia, nem soltava a rede. Ficava só olhando lá. Era no cardume, pelo barulho, pelo movimento dos botos e das aves, é que nós soltava a rede. E às vezes eu ia e voltava, não soltava a rede, dizia, vô, que eu pescava com meu vô, por que não soltamos a rede? Porque não tem nada aí. E quando a gente estava lá no meio, soltando a rede, colhia aquela peixarada, era aqueles gaivotão, sabe, aquelas gaivotas, aqueles passarinhos, tudo mergulhando e tirando peixe. Me senti ontem desse jeito, pessoas de fora, políticos de fora, que a maioria não fizeram nada pelo litoral, nada por Paranaguá, levaram 1.000, 1.200, 1.500, estava todo mundo comemorando em rede social. Mas também não culpo eles, porque, como eu disse, isso é consequência da falta de capacidade nossa, e isso eu me incluo dentro disso. Ninguém me chamou para, vamos combinar aqui, vamos chamar todo mundo e vamos ver o que dá para fazer. Chama todo mundo aqui, chama a sociedade aqui, vamos chamar, não. Vamos fazer nossa turma, vamos lançar os nossos, eles que se virem para lá, e deu o que deu. 20 candidatos para um lado, 20 para o outro, e Paranaguá mais uma vez fica. Então, se essa administração teve culpa, não teve tanto, porque já seguiu uma tradição de todos os prefeitos. Tanto que o ex-prefeito Kerstin ontem apoiava um candidato de fora, né? Apoiava um candidato de fora, pediu voto para mim, entende? Então, os outros estavam todo mundo lá. Pode falar, vereador. Só uma parte, vereador. O seu pai é do Tribunal de Contas? Não é. Então vai ser difícil o senhor ganhar o voto. Então, pessoal, eu fiquei assim. Pode falar, vereador. Pela parte, vereador Jaime, só quero fazer uma correção e os mais veteranos aqui possam. Eu acho que o saudoso Vicente Elias fez uma campanha que uniu os vereadores e elegeu o Fregonese. Mário Gonçalves era o suplente. Eu acho que teve esse fato aí, só para observar aí. Obrigado, vereador. E para finalizar, senhores, eu queria dizer que temos aí 2 anos pela frente e não adianta deixar para repensar tudo lá na frente. Temos 4 anos. É o momento de todos nós nos unirmos, jogarmos todas as vaidades fora, né? Porque a urna está aí para dar o recado. E, de repente, na próxima, sai 2 de um lado, 2 do outro, e Paranaguá faz 4, 2 federal e 2 estadual. Muito obrigado. Senhor presidente, não há mais oradores. Ordem do dia. Em única discussão e votação, redação final do projeto de lei número 4.757, 2017, autoria do vereador Nilo. São duas, vereador. Vou colocar as duas.
Redação final do projeto 4.754 e 4.767, 2017. Em discussão? Em votação? Vamos. Não vai votar? Não sei. Está em votação. Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3.142, 2018, autoria do vereador Sargento Orley. Em discussão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os nobres pares e a todos os presentes. O meu requerimento é, visto que a mídia, e nós temos conhecimento através de vários BOs chegados até meu conhecimento, e houve aquele fato lá, vereador Alex Alves, aquele que aconteceu lá próximo à sua região, lá, daquele assalto, foi um roubo com arma, aliás, foi assalto, vulgarmente é chamado de assalto, um roubo com arma, aconteceu lá na sua região, e muitos outros, não foi apenas aqueles. Então, esse requerimento é para que sejam deflagradas mais campanhas em âmbito da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal de Paranaguá, que envolva o Ministério, a Secretaria Municipal de Educação, enfim, a todos os órgãos da Segurança Pública e também da Secretaria de Educação, para que isso aí venha acontecer mais campanhas, sejam deflagradas mais campanhas em relação ao quê? Para que sejam instruídos os alunos no percurso da casa-escola e vice-versa, para que nós sabemos que hoje você pode andar na rua e comprovar que dificilmente você vai encontrar assim, uma criança com o seu celularzinho passando mensagem até andando na rua, ou de bicicleta, ou... Então, a gente vendo essa modernizagem que chegou, a tecnologia toda, e as pessoas estão cada vez mais usando o aparelho celular. E nós vemos que alunos, crianças andam com o celular no meio da rua, então isso aí é o quê? Ou aquela pessoa que vê isso aí, expondo aí um celular, o furto ou até roubo, né? Pode acontecer com mais facilidade. Então, pensando nisso aí, e vendo outras ocorrências que me chegou ao conhecimento, eu estou fazendo esse requerimento, solicitando aí, com cópias para a Secretaria Municipal de Segurança, a Polícia Militar do Paraná, que faz o serviço através já da patrulha escolar, mas que sejam feitas mais campanhas mais concretas. Também a Polícia Civil, Secretaria Municipal de Educação, Núcleo Regional de Educação e demais sobrecentres de ensino, que identifica ainda mais essas ações de campanha. Então, estou visando a segurança dos alunos, porque nós sabemos que constantemente estão os drogados, vamos dizer assim, aquelas pessoas que fazem uso de droga, ou até, eles estão tomando o celular das crianças e ameaçando até com facão, foi o caso que foi noticiado pela imprensa. Então, eu peço apoio aos nobres colegas que, na nossa Constituição, o artigo 44 diz que é dever do Estado. Mas se nós não fizermos nossa parte, a Constituição assegura isso aí. É dever do Estado, da segurança para todo o cidadão brasileiro. Mas o Nóbrega sabe disso, né? O artigo 44. Mas sabemos que o Estado é falho também. Então, eu estou solicitando para que sejam realmente colocados mais campanhas dentro dos colégios, os professores e todos que façam mais campanha para que orientem os alunos, que não andem nos becos, nas ruas escuras, em todos esses lugares que chamam a atenção dos marginais. Então, eu peço o apoio dos nobres colegas para que apoiem esse requerimento. Obrigado, senhor. Em votação. Vereador Alex Alves. Justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sargento Orley. Com certeza, um requerimento que vai ajudar muito a nossa cidade, né, na área de segurança. A conscientização, principalmente desses menores, crianças e adolescentes que estão indo para suas escolas, e a gente vê aí as crianças, temos filhos, vamos buscar na escola, aquele monte de crianças saindo com celulares, smartphone, enfim, né?
Qual é o adolescente hoje em dia que não quer ter um celular, um smartphone para poder ali mostrar para os seus coleguinhas, ele utilizar? E esse requerimento aí, pedindo essa força-tarefa de todas as polícias, vereador Sargento Orley, é muito bom para a nossa cidade de Paranaguá. Eu fiquei sabendo da situação desse menino de 12 anos que foi roubar o seu celular com o facão. Até o menino falou para mim que estava tentando tirar, né, que prendeu na roupa dele, e o marginal já meteu o facão no pescoço dele e bateu nele, porque imaginou que o menino estava puxando uma arma, não era. Imagine se o cara dá uma facãozada realmente para matar aquela criança, né? Então, eu acho que é isso daí, eu acho que é isso aí mesmo. Sou favorável a sua requerimento aí, estamos juntos aí, senhor. Vereador Carlos Salgueiro. É óbvio que temos que nos preocupar com a segurança, principalmente no que tange crianças, alunos da nossa escola. Quem já teve essa experiência escolar sabe que é difícil conciliar segurança com o poder público nesse sentido. Normalmente, como o senhor falou, a patrulha escolar toma conta das escolas estaduais. Mas se tem algum incidente na escola que o senhor tem que requisitar, é difícil ter elementos para suprir isso daí, viatura, e eles não podem atender numa circunstância de segurança, por exemplo, 25 escolas estaduais que existem em Paranaguá. Da mesma forma, nas escolas municipais, é impossível absorver um guarda municipal para atender cada escola em relação à segurança. Quanto à questão dos aparelhos celulares, eu acho que tem que ter uma consciência dos pais em orientar os seus filhos que não leve isso daí, que é uma demonstração de posse, né? Não, eu posso, eu levo. Isso aí deturpa o próprio ambiente escolar. E não tem como, só para concluir, senhor presidente, a segurança absorver esse cuidado de cuidar dos bens particulares de cada um. Então, é um projeto que, óbvio, merece a nossa atenção, nosso respeito, mas, por outro lado, é difícil conciliar a segurança em questão de bens particulares, para que as pessoas se livrem de assalto, do que quer que seja. Vereador Nilo. Boa noite a todos, boa noite aos nobres pares, boa noite à população aqui presente. Vereador Carlos Fangueiro, o texto diz campanha. Campanha. Na campanha, como disse o vereador Sargento Orley, ele quer motivar que mais campanhas possam serem feitas no município para melhorar a situação, como trouxe o assunto vereador Alex. Então, assim, essas campanhas educacionais serão muito positivas. Daí o senhor trouxe uma outra baila, uma outra discussão. Mas é campanha e votarei favorável, vereador Orley. Vereador Tucano. A gente já discutiu aqui sobre esse assunto de segurança. Do Alex, o vereador Alex botou ali no slide ali um assalto que teve, facão, tomaram o celular do rapaz. Mas eu sempre falei nessa casa que, claro que é importante esse requerimento, vereador, mas eu sempre questionei nessa casa que nós temos que, diante desse pessoal que vão fazer, que vão chamar o pessoal, que chama a família, os pais têm que estar juntos, os pais têm que saber que, claro que não vai tirar a privacidade de ninguém, de usar o celular, mas tem que ter cuidado, não pode. Existe criança aí de 12, 13 anos, num ponto de ônibus, 6, 7 horas da noite, mandando mensagem. E daí? Vai chamar quem? Vai chamar o ladrão, vai chamar o vagabundo para assaltar. Mocinhas, tudo de bermudinha, tudo, sabe? Não pode isso daí. Os pais têm que tomar conhecimento. Existe o tarado, por quê? Porque, só para concluir, senhor, o tarado vai ver uma coisa daquela, vai fazer o quê? O bandido, o vagabundo. Então, nós temos que ter cuidado com nossos filhos, nós não podemos deixar isso acontecer. A nossa parte nós estamos fazendo, eu vou votar favorável, mas que se inclua isso daí, responsabilizando a família, os pais também, para isso não chegar a acontecer, como está acontecendo. Vereador Jaime. Vereador Orley, eu vou votar favorável ao seu requerimento. Eu acho muito importante curso, né, orientação, capacitação,
levar essa informação nas escolas, eu acho muito importante isso. Mas quando a gente começa a partir para esse ponto, parece que a gente está se curvando para a bandidagem, que a gente não vai poder mais andar na rua com o celular, que a gente vai ter que ter um horário para sair, vai ter que ter um horário para chegar, vai ter que ter um horário para deitar. Parece que os bandidos começam a controlar a nossa vida. E daí a gente vai deixando de viver a nossa vida do cotidiano nosso e vai deixando com que os bandidos deem as cartas. Eu não entendo de segurança, eu sei que o senhor e o Nóbrega são dois especialistas desta área aqui dentro desta casa. No meu entendimento, é como que eu me curvasse para os bandidos. Eu não posso mais andar com celular, eu não posso mais atender na rua, eu não posso mais andar com uma corrente, eu não posso andar mais com um anel. Então, eu voto favorável, mas, assim, acho que poderia a gente investir mais em segurança do que nisso. Vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhoras e senhores. Quando eu vejo uma cerca serpentina em qualquer muro de casas, aquilo ali é uma coroa para o vagabundo. Ele tem orgulho de ver naquelas casas. A campanha ela é interessante, sim, aquela como a do Serol que nós trouxemos aqui, educativa, ela é interessante. Mas nós estamos vivendo tanto na ordem do inverso que nós estamos entregando, sim. Nós temos que brigar por política que tenha mais concurso. O governador agora, o Ratinho Júnior, ele tem um projeto que ele vai resgatar os policiais aposentados e colocar nas escolas. É um caminho. E que se faça mais concurso e não mais campanhas. Chega de panfletagem. O pessoal já está cansado desse mimimi, de ficar reclamando e exigindo assim. Tem gente que não tem pai, tem gente que não tem mãe. É jogado assim mesmo. Então nós precisamos de políticas públicas voltadas à segurança pública e reforçar e dar apoio às nossas crianças, à nossa juventude, à nossa população. Mas já é um incentivo e que seja realizado mesmo. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Sandra. Quarto, né? Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3148/2018, autoria Nilo. Em discussão. Para discutir, presidente. Pode justificar, vereador. Está com um problema de saúde e ela está na capital, é isso aí? Pode? É isso. Então está tudo certo. Está tudo certo. Está justificado, senhor presidente? Então está tudo certo. Consta em ato. Em discussão. Para discutir, presidente. Nobres pares, eu peço atenção ao requerimento, um requerimento simples, não vou me alongar, sobre a Igreja Nossa Senhora dos Mercês, que está na Ilha da Cutinga, abandonada, patrimônio histórico nosso, a primeira igreja do estado do Paraná, a primeira, foi levantado aqui, e como patrimônio histórico, estamos pedindo aí à Prefeitura alguns detalhamentos sobre um projeto de manutenção, de reforma e até uma ideia que a gente viu que dá certo para enaltecer o turismo religioso, de uma estátua, como tem Morro do Cristo, como tem algumas a nível nacional aí, estátuas católicas com mirante, bem bonito, para que seja explorado turisticamente e com esse dinheiro poder fazer a manutenção e não ficar mais passando o pires, como disseram vários dos nossos pares aqui, para a manutenção histórica. Essa manutenção, os detalhamentos, o nosso requerimento é bem extenso, essa manutenção é necessária.
é necessária por quê? Porque 370 anos de nossa cidade, nós verificamos que o abandono não somente das igrejas, mas de várias gerações, abandonam nosso patrimônio histórico. Então, nós estamos aí no nosso segundo ano de mandato, e nesse segundo ano, assim, muito pouco foi feito pelo patrimônio histórico, muito pouco. Vi uma pintura, vi uma reforma, vi algumas coisas só, a fontinha, retirada das grades, alguma coisa da nossa história sendo preservada e feita manutenção. Precisamos de mais, muito mais que os 100%. Eu gosto muito de enaltecer a parte do turismo, que nós, como cidade portuária, terceira maior arrecadação do estado do Paraná, a gente só perde para a Copel, para mais uma instituição do estado, mas o nosso porto, ele arrecada muito. Agora, tem portos quase do tamanho do Nordeste, no Nordeste, quase do tamanho do de Paranaguá, que o turismo lá arrecada mais que portos, e gosto de falar isso. E aqui nós temos que brincar um pouquinho com a nossa história, com a nossa cultura, e trazer mais turismo, em vários segmentos. Turismo religioso é um turismo muito forte mesmo, e precisa de muito pouco. Então aqui a gente quer provocar o poder público, provocar a prefeitura e também a iniciativa privada, as PPPs, também o governo estadual e o governo federal, para que, se exista algum fato, algum projeto para a Igreja Nossa Senhora dos Mercês, que coloque nessa casa, que devolva nesse requerimento alguma informação para nós. Se tiver 0 de projeto, aí nós vamos iniciar uma nova estratégia de levar ao governo federal, aí sim, pelo IFAM, a preocupação de manter a igreja, sendo a primeira do estado do Paraná. Mas para que isso aconteça, nós precisamos primeiro provocar o município, depois o estado, depois o governo federal. Se todo mundo disser, não temos nada a curto, médio e longo prazo, essa Câmara Municipal, pelo menos nos 2 anos que nós ainda temos aqui, buscaremos fazer um projeto a longo prazo para que a gente faça uma manutenção real e contínua, quem sabe aí, para as próximas gerações, com uma grande estátua ali, que está dizendo bem claro aqui, uma estátua de 5 a 10 metros, cabe, muito bonita mesmo, como é o nosso farol de Ilha do Mel, cabe na nossa Ilha da Cutinga, cabe, será um lugar maravilhoso e um lugar para enaltecer uma ilha que é morta turisticamente. Nem os nossos índios nós não sabemos valorizar turisticamente. E quando eu falo valorizar, vereador Nóbrega, é valorizar a cultura deles. Um passeio até a Cutinga, para chegar e conversar com o cacique, conversar com o índio, com as crianças, e ver o entalhe na madeira, e subir até o morro, ver o lado de lá, do navio entrando aqui na nossa baía, nem isso a gente está fazendo, que é muito barato. Agora, e tem as suas limitações ambientais e da própria FUNAI. Só que nós, como parnanguaras, tem muitos parnanguaras que não conhecem Ilha do Mel, e não conhecem aqui, a 5, 10 minutos de barco, a ilha da Cutinga. Eu tive o prazer, em 2, 3 anos, poder trabalhar na Ilha da Cutinga, poder executar algumas tarefas lá, e isso me deu assim uma satisfação de saber que temos muito dinheiro a fundo perdido na FUNAI, com uma aldeia física e presente em Paranaguá, que nós, como instituição pública, não preservamos e não fazemos com que eles se autossustentem com essa cultura maravilhosa. Mas faz parte de uma história, e não é uma história de 2 anos, é uma história de décadas de abandono e de falta de maturidade cultural. Então, assim, eu peço o apoio dos nobres pares, um requerimento bem simples e otimizado. Muito obrigado. Para discutir, vereador Nóbrega. Obrigado, senhor presidente. Por gentileza, Mike, se puder colocar essas imagens, eu agradeço. Vocês vão ver as imagens aqui, foi dia 23, onde nós fizemos a 4ª missa na Capela Nossa Senhora das Mercês. A igreja mais antiga do Paraná é nossa, está na Cutinga, está desse jeito.
abandonada pelo poder público. E nós vamos além, Nilo. Que bom que você fez esse requerimento. Eu não fiz ainda porque eu estava esperando a resposta do Canela. E naquele domingo eu não fui à missa na nossa comunidade, porque eu já tinha me programado, inclusive eu postei na minha página, que teriam a missa às 10 horas com o Padre Bino. E durante essa missa, aproximadamente de 400, 500 pessoas no local, e nós subimos com muito orgulho 365 degraus, feito por escravos, pedra gigantesca, e eles levaram até em cima. Nossa Senhora das Mercês, o dia da padroeira dela é dia 24 de setembro, e no dia 23 estávamos lá comemorando um triste abandono pelo poder público até hoje. Precisamos mudar essa realidade, sim. Inclusive, eu já tenho algo, Nilo, que é interessante a gente buscar junto, essa casa buscar junto. O engenheiro que fez todo o orçamento, pedra por pedra, cada fio, cada lâmpada para colocar, estava na missa. E ele falou que compromisso de compensação da obra da TCP, essa reforma já está inclusa. Isso é bom. O ano passado o prefeito já se manifestou. Eu conversei com o secretário Canela, isso foi no domingo, na segunda eu liguei para ele, para que ele possa passar os documentos e aonde que a gente possa avançar. Porque eu já fiquei sabendo de informações, e nós precisamos tirar isso a limpo, que no projeto era para 2019, mas parece que eles já estão empurrando com a barriga para ficar para 2020. Não podemos deixar. É muito simples isso, e eu conversei com o engenheiro, inclusive, de mão de obra geral, que eles têm quase 1.000 funcionários trabalhando. Ele precisa do final de semana e deixar isso aí tudo certinho, como era. Eu acredito que já passou, essa igreja em 93, ela foi reformada e tem uma imagem dela. Eu acredito que já passou. Olha como ela era bonita. É uma igreja de 1677, onde foi demolida, e só em 93 ela conseguiu ficar daquele jeito. O Velho Rock, em 2000, tem uma placa ali, ele com muita honra, ele resgatou essa história de novo. Quem lembra, eu acredito que o seu Mário deve ter acompanhado, e através de uma balsa com muita dificuldade, ele não falou para ninguém, ele colocou uma máquina lá, e ele arrumou aquela estrada. Ele depois respondeu por isso, porque entregaram, por causa do barulho, de óleo, poluição, aquela coisa toda, mas ele fez. Depois respondeu e deixou a nossa igreja bonita. Até então, um abandono ficou e nós não podemos aceitar. Então, Nilo, eu te convido para que a gente possa estar junto, representando a Câmara, e isso torne a ser realidade. Espero que o Canela mande o mais rápido possível, para a gente ir até a TCP, inclusive, Nilo, para a gente buscar onde está esse processo, para a gente possa encaminhar. E resgatar essa história da Nossa Senhora das Mercês. Inclusive, existe uma simbologia que é muito... Só para concluir, senhor presidente. Existe uma simbologia que é muito bonita, que ela justamente... as pessoas, os escravos, pelos muçulmanos na época, e Nossa Senhora era justamente isso. Por isso que ela tem 2 correntes na mão, é para libertar os escravos. É linda a história da Nossa Senhora das Mercês, e não podemos deixar morrer. E é nessa gestão que nós vamos ver essa capela bonita como era antes. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luizinho Maranhão, para discutir. Para discutir. Ele foi de caiaque? Foi de caiaque. Ele esqueceu de dizer que ele foi de caiaque, é isso? Muito bem. O vereador Nóbrega praticamente falou boa parte do que eu ia falar. A gente já está sabendo na compensação da TCP, precisamos cobrar. E o senhor falou também que ela já tinha sido restaurada, né? Agora, não sei se alguns aqui sabem que após a restauração deixaram nova. Eu tive a oportunidade de conhecer ela totalmente novinha em folha, vereador Fangueiro. Para a tristeza de alguns, ao longo do tempo, levaram tudo. Tudo. Telha, janela, porta, tudo. É aquilo que o vereador Fangueiro trouxe aqui, eu comecei nas minhas andanças aí, comecei a observar os nossos marcos históricos, né? Não tem placa de nada. É preciso atentar para uma cidade histórica como essa a questão do turismo, viu? Está muito ruim a coisa. Está muito ruim. E um amigo meu, São Paulo, que veio visitar aqui, ficou um tempo aqui, ele falou que ele não conheceu no Brasil, nenhuma cidade como essa, tão abençoada por Deus, com tantas questões para turismo. Religioso, Padroeiro do Paraná, e as igrejas históricas, né? Museu. Uma Bahia sem igual, né? Temos
visita ao porto, que a administração nefasta acabou. Milhares de pessoas vinham finais de semana, visitaram os portos, acabaram com isso, o ditador dividindo. O que nós temos de potencial turístico, é preciso profissionalizar essa questão e resolver isso aí, porque está muito ruim, né? Obrigado. Em votação. Professor Carlos Fangueiro, justificativa de voto. Isso, vereador Luizinho Maranhão, é uma calamidade para a nossa cidade. Mas existe a oportunidade agora, estão todos os vereadores examinando a LOA, né? Que a gente possa solicitar, fazer alguma menção a respeito de algumas alternativas para que isso aí possa ser incrementada, essa reforma. Para nós que somos parnanguaras, realmente nós sentimos muito a falta de incremento no turismo. Se fosse outra cidade, já tinha sido reconstituída. Então vamos fazer força, todos nós aqui, fazer algumas emendas aí para ver se nós conseguimos recursos para que a gente possa ver concretizado esse sonho dessa igreja reerguida. Em votação. Alex, você vai assumir aqui, vou esticar a voto. Gostaria que o vereador Alex assumisse, que eu vou justificar o voto também. Justificativa de voto, Sargento Orley. Vereador Nilo, é muito importante essa sua solicitação, visto que nós temos que o turismo é uma das fontes que mais dá dinheiro no mundo. Então nós temos que dinamizar esses projetos que são bons para Paranaguá. Enquanto universitário, eu somo o seu projeto, já como o Nóbrega falou, o vereador Nóbrega falou, para nós darmos avanço nesse projeto. Enquanto universitário, eu tenho um projeto, nossa autoria, que contemplava a restauração dessa igreja. Então, posso buscar esse projeto na universidade, buscar para nós continuar, avançar nesse projeto aí, que é muito importante. Eu, por exemplo, às vezes eu navego até, eu fico navegando, como diz o ditado, navego na maionese, que eu tenho um projeto assim na minha cabeça, que seria uma ponte para o Valadares, com restaurantes embaixo, os veículos passando em cima, então a gente fica navegando, né? Fica na história, né? Eu sou assim, eu navego na história, né? Mas isso aí é um passo muito importante, é o primeiro passo para o nosso turismo. Só para concluir, senhor presidente, por exemplo, aquele meu requerimento do início de 2017 que eu fiz, apenas para regulamentar o turismo na nossa cidade de Paranaguá, apenas para regulamentar. Passou nessa casa, mas ainda não veio, eu espero que venha, para regulamentar o esporte náutico na cidade, porque, como eu falei naquela... Só para concluir, senhor presidente, mais uma vez, tem a benevolência aí. Eu citei para vocês que tem muitos amigos que saem daqui, foram para Santa Catarina, o Jaime sabe disso, vão para Santa Catarina disputar aí campeonato de pesca. E nós aqui temos um litoral maravilhoso, não fazemos nada por isso. Obrigado, senhor presidente. Peço que o vereador Sargento Orley volte aqui para... Em votação. Vereador Alex, justificativa de voto. Obrigado, senhor presidente. Com certeza favorável, né? Essa reforma já foi anunciada aí que vai ter essa reforma lá, bacana. Nóbrega aí apresentou aí, como diz, a arma do crime. Eu acho que isso que é importante, Nóbrega. Nós, vereadores e nós vereadores, realmente trazer realmente a situação da nossa cidade aqui para esse telão. E apresentar para a população, apresentar aqui para as pessoas, realmente o que está acontecendo na nossa cidade. Não adianta que nós estamos fazendo só requerimento aqui bonitinho, que é isso, que é aquilo. Tem que apresentar sim. Tem que apresentar aqui no telão, aqui, mostrar aqui as coisas boas que estão acontecendo e as coisas não muito boas também que estão acontecendo. Com relação à igreja, é muito bacana. Nós temos aqui um exemplo, aqui no Rossio. Né? Agora, mês que vem, nós vamos ter festas aí da Santa, né, Nossa Senhora do Rossio, que vai vir milhares de pessoas, né, do Brasil inteiro. E nós estamos ali com uma região ali da igreja do Rossio, que realmente dá vergonha ali, vereador Carlos Fangueiro, dá vergonha aquela região ali, que já faz anos já que começaram a construção, e parece que abandonaram, virou ali
Mocó, na verdade, ali que você passa ali. À noite não dá para você passear com a tua família ali, que você é assaltado. Mas, enfim, muito bacana o requerimento do vereador Nilo e estamos juntos aí na luta aí. Obrigado. Justificativa de voto, vereador Tucano. Quero dizer que eu voto favorável, vereador Nilo. Eu voto favorável. Claro que é importante, né, a gente olhar para o turismo em nossa cidade. Nós temos que descentralizar Porto. Porto hoje, claro que é importante para a nossa cidade, mas hoje todos nós vivemos diretamente de Porto. 90% vive de Porto. E nós temos que olhar no turismo. Eu parabenizo Vossa Excelência e até dou uma sugestão de que a gente possa, através de um projeto, de uma indicação, que a gente consiga um teleférico daqui do Guincho até Cotinga, para atrair o turismo para a nossa cidade. Paranaguá é uma cidade antiga, uma cidade que tem ilhas, tem, né, a frente aqui nossa é maravilhosa, e nós não conseguimos fazer um projeto que traga turismo para a nossa cidade. Então, está de parabéns, vamos lutar por isso. O meu voto é favorável, quero deixar registrado que a última reforma ali dessas igrejas na Cotinga foi a Fundação Roberto Marinho, sabe? E ficou linda. E abandonaram e ficou dessa forma aí. Mas nós vamos resgatar tudo isso daí. Meu voto é favorável, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Jaime da Saúde. Muito obrigado, presidente. Eu vou justificar o meu voto e o meu voto é favorável. Eu conheço muito a Baía de Paranaguá, porque pesquei muito nessa região, é linda mesmo. Eu acho que tivesse um projeto de turismo, dava para ganhar muito dinheiro e investir nas comunidades, nas igrejas, né, revitalizar esses locais. Mas, às vezes, eu fico pensando, vereador, eu acho que na gaveta do TCP deve estar entupido de TAC. Só falta eles cumprir. Porque também na ilha da Cotinga existe um posto de saúde que também tem um TAC. Lá que o posto está caindo os pedaços, existe um TAC e eles não cumpriram. Não cumpriram um TAC que fizeram também com a comunidade pesqueira de Eufrazina, onde era para levar a escola. Eles assinam e deixam lá, fica na gaveta, caduca, passa, ninguém faz nada. Então, acho que era bom nós aqui dessa casa pedir para que mande, o MP, que mande as TAC que tem com o TCP, porque faz TAC, assina TAC e não sai disso. E os locais ficam abandonados do mesmo jeito. Então, eu acho que a gente precisa rever isso. Voto favorável, eu acho importante esse pedido. Justificativa de voto, vereador Tiago. Senhor presidente, o meu voto é favorável. Só aproveitando um gancho, pegando o último, a justificativa, vereador Jaime, eu não sabia dessa situação. É a doutora Juliana, do Ministério Público, que muito provavelmente é a responsável por essa parte, porque esses TACs são medidas compensatórias, né, em relação à ampliação, construção de novos empreendimentos ou ampliação desses empreendimentos já existentes. Seria muito boa uma visita do senhor ao Ministério Público e informar a doutora Juliana, até mesmo para saber também se já não está ocorrendo algum tipo de cobrança por parte dela em relação a isso. Senhor presidente, eu entendi perfeitamente o objetivo, né, e parece que já foi até posto aqui o como se atingirá o objetivo, que é a reforma da igreja, e quando isso, né? Muito embora parece que pode ser que tenha uma postergação desse início dessa obra. Mas o que me faltou e me surge ainda dúvida é o porquê que depois de 25 anos dessa reforma, é o porquê ela chegou nesse estado, sendo que foi reformada em 93. E qual é a solução para que daqui 25 anos essa mesma conversa não ocorra novamente, que ela foi reformada e que está novamente destruída. Alguma coisa nesse sentido, acho que é o que precisaria sair dessa casa para, de fato, solucionar esse problema, principalmente porque ou teria que ficar um guarda municipal lá, né, 24 horas, 7 dias por semana. Não sei qual seria a solução para evitar que ela volte a ficar nesse estado. E, sobretudo, faltou aqui também a gente consultar a Igreja Católica,
né? Para saber por que eles não deixam um padre fixo lá. Normalmente nas igrejas do município, as históricas e não sendo históricas, sempre tem um padre dentro dessa igreja, mora inclusive nessas igrejas, né? Por que isso não ocorre lá? Por que isso aconteceu? Acho que essas perguntas são muito válidas e precisam ser respondidas para que a gente consiga resolver de fato esse problema que vai acontecer com certeza absoluta novamente daqui 10, 15, 20 anos, se elas não forem respondidas. Mas o meu voto é favorável, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a apresentação, marcando a próxima dia 9 de outubro, às 18 horas. Tenham todas uma boa noite.